Olá, amigos. Sou o professor Orvílio Galon de Língua Portuguesa e vou deixar umas dicas que me parecem importantes para enfrentarmos as provas que vêm vindo logo mais adiante. Dicas de língua portuguesa. Temos de ter um cuidado especial em relação à concordância desses dois verbos, o verbo haver e o verbo fazer. Por exemplo, o verbo haver, ele quando é empregado com o sentido de existir, ele é um verbo impessoal, significa não tem sujeito, e por isso não pode ir ao plural. Exemplifiquemos. Naquela cidade haviam muitas pessoas com dinheiro. Errado. O correto é, naquela cidade havia muitas pessoas. Por quê? Porque se eu troco haver pelo existir, fica, naquela cidade existiam muitas pessoas. Outro exemplo. Houve momentos de tensão no bar. É o correto. Errado se dizer houveram momentos de tensão. De maneira que o verbo haver, quando tem um sentido de existir, fica no singular. Esse verbo fazer aqui, ele é um verbo que traz dificuldade, porque a gente no cotidiano emprega assim, olha, eu deixei a faculdade já fazem 4 anos. Isso o português não tem, na verdade. Por quê? Porque se fazer no sentido de tempo não tem plural, né? Que é um verbo sem sujeito. Qual é o correto? Deixei a faculdade faz 4 anos. Faz. Fazia horas que ele estava na fila. Fazia horas e não faziam horas. Então, haver igual existir, singular. Fazer no sentido de tempo, singular. São verbos impessoais. Na confecção da redação ou de textos, o cuidado maior com a vírgula é em relação a frases de ordem direta. Isto é, frases que contêm os termos na disposição direta. Ora, qual é a disposição direta dos termos? Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Veja, o inflexível diretor impôs severas punições aos seus comandados no colégio X. Ora, o inflexível diretor, sujeito, impôs verbo. Impôs o quê? Severas punições. Complemento. A quem? Complemento. E onde? Adjunto adverbial. Isso é ordem direta. Se nós colocarmos uma vírgula aqui, nós estaremos cometendo o pior erro que a gramática contempla. Não se separa o sujeito do seu verbo. Se você desloca a vírgula, severas punições, aqui, por exemplo, você quebra o complemento do verbo, o verbo impôs, o que e a quem. De maneiras que em ordem direta não se mexe com vírgulas. Se você iniciasse o mesmo enunciado com no colégio X, vírgula. Por quê? Porque agora você está quebrando a ordem direta. Aí que justifica a vírgula. Beleza. E por fim nós temos aqui um cuidado especial em relação à norma culta da língua e à norma coloquial. Há um distanciamento bastante grande em relação à linguagem padrão e em relação à linguagem nossa do cotidiano, falada no dia a dia, na casa, no recreio, nos clubes e assim por diante. Um exemplo, é normal nós ouvirmos e até acharmos correto o seguinte: ele aspirava o sucesso e assistia todas as aulas. Veja, ele aspirava o sucesso e assistia todas as aulas. 2 erros graves. 2 erros graves. Porque aspirar no sentido de almejar exige a preposição. O correto é, ele aspirava ao sucesso e assistia a todas as aulas. Quem assiste, assiste-a no sentido de olhar, ver. E quem aspira, aspira-a no sentido de almejar, pretender, querer alcançar. Ou então outro caso que acontece, nós falamos assim no cotidiano, ó. Esta é a casa que moro. Que é um erro grave do português, porque quem mora, mora em algum lugar. Então o correto é, esta é a casa em que moro, na qual eu moro. Quem mora, mora em algum lugar. E assim por diante. O verbo implicar, que não aceita, implica em alguma coisa.
o correto é construir estradas implica gastos vultosos e assim por diante. No mais, outra coisa importantíssima é quanto à concordância da locução verbal, o auxiliar mais o haver e o fazer, deve haver dúvidas em relação ao assunto, e não devem haver dúvidas. Vai fazer 10 anos que se formou, e não vão fazer 10 anos tal. No mais, é aplicarmos conhecimentos que você já tem e irmos para o sucesso, irmos para a conquista dos nossos objetivos. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.